Mas agora vem a parte mais cabulosa do negócio, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente adoro, porque eu acredito que você pode ser bom em muita coisa. Então mexa com HTML, com CSS, JavaScript, animação, mexa com tudo que você quiser mexer. O importante é você estar sempre em movimento e estudando. Aqui então a gente vai buscar ter este resultado, né? Onde a gente vai dar 2 cliques aqui, ele vai interromper aquele loop de determinado frame até determinado frame e vai entrar no segundo loop ali daquela mesma animação. Ao concluir isso, ele retorna para o primeiro loop. Então, como que a gente pode fazer isso? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, além de, logicamente, criar uma conta no CodePen, se você não tem, que é uma ferramenta online onde você produz códigos para você compartilhar e tudo mais, guardar e visualizar isso já na tela, tá? Então, uma das primeiras coisas é você importar a biblioteca do Lore. Então, eu já tenho o snippet aqui, ó. Ele está num CDN. Então, você adicionou ele aqui, salvou. Ele já está consumindo dentro da sua página, ele já está aqui, já está no coração. Se você colocar o restante dos códigos, ele já vai funcionar. Então, a gente pode começar aqui mostrando essa animação. Não sei se você saca muito de código ou se você não saca. Esse canal aqui foi feito justamente para desmistificar isso daqui. A gente vai aprender junto, tá bom? Então, vamos colocar uma div aqui chamada anime. Posso também criar ela aqui, div.anime. Eu vou copiando as coisas para agilizar um pouquinho o nosso processo aqui, tá? Vou colocar algumas classes aqui no corpo do nosso elemento. Olha só, você viu que ele deu uma transiçãozinha legal? Porque ele tá com essa propriedade aqui, que senão ele entrava seco, ó. Colocaram a cor vermelha. Ó, entrou secão, né? Ao colocar essa propriedade, eu deixo as coisas que estão no body mais suaves. Então, se eu mudar aqui para blue, você vai ver que ele, ao atualizar, ele é mais suave. Então, eu utilizo muito esse parâmetro para fazer esse tipo de efeito, tá? Vamos voltar aqui. Então, eu tenho já o fundo da minha animação. Uma das primeiras coisas que eu preciso fazer no JavaScript, diminuir isso aqui que a gente vai utilizar menos, é criar ali uma variável que aceite a minha classe aqui. No caso, quando eu renderizar essa animação, eu preciso que ele seja renderizado aqui dentro. Então eu crio uma variável, aqui eu chamei de animation area, e que eu vou estar pegando a classe anime para jogar as coisas ali dentro. Então aqui a única coisa que eu estou fazendo é setando essa variável e dizendo aonde é que eu vou imprimir isso. E no caso é nessa tag aqui. No HTML é basicamente essa tag que a gente vai utilizar. O restante é tudo JavaScript, tá? Você vai acompanhando comigo que não é aquele bicho de 7 cabeças não. Eu vou colocar aqui o bloquinho de JavaScript que é já do Lore, aonde ele seta o objeto e vai buscar aquele JSON lá que foi exportado. Então ele está aqui. Se caso eu pegar um outro, vamos pegar aqui da biblioteca mesmo do Lore, e a gente pode renderizar qualquer coisa que a gente quiser. Vamos pegar esse daqui que está legal. E ó, se eu copiar aqui esse JSON e substituir por esse, esperar renderizar, e eu tenho já aquela animação acontecendo aqui. Então esse bloco aqui ele diz qual que vai ser o arquivo JSON que vai estar sendo utilizado, e se eu quero que ele tenha loop, se eu quero que ao entrar ele já inicie autoplay. Então posso colocar aqui false se eu quiser, e aí quando iniciar ele não vai ter ação nenhuma. Por quê? Porque ele não é autoplay. Então eu deixo true, que para ele iniciar já animando o que a gente fez, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso JSON, que é aquele que você exportou, que você vai pegar lá. E a mágica toda vai começar a acontecer agora. Você lembra que na animação nossa aqui a gente colocou duplo clique. Porém, para indicar que
esse campo aqui pode ser clicável, mas clicando aqui ele não acontece nada. Por quê? Porque a animação ela está rolando inteira, eu não tenho interações com ela. E a vantagem do Lore é exatamente isso, você poder controlar frame por frame se você quiser. No frame 200 eu quero que aconteça isso, então você tem esse controle via JavaScript. Como que eu posso fazer isso? Tem uma configuração primeiro que eu gosto de colocar, que é essa de velocidade. Então, se eu posso colocar 1.5 ou 3, ele vai receber essa informação e vai acelerar ou diminuir o ritmo da minha animação. Se eu colocar 3 aqui, olha só que flash que ele fica. Então, eu posso setar essas alterações também se for preciso, tá? Se caso eu retirar, ele mantém a velocidade normal, tá bom? Isso tudo você encontra na documentação do próprio Lore, possível ser feito e tudo mais. A gente vai fazer uma primeira função que vai informar qual que vai ser o nosso primeiro loop. Então eu só copio aqui. Eu fiz isso aqui previamente, né, para não precisar ficar digitando aí. Então eu chamei uma função de play loop, aonde eu digo que o que vai ser playado, não sei se existe essa palavra, o que vai ser tocado vai ser do frame 0 ao 120, que é essa primeira animação que a gente vê no exemplo inicial dele digitando e volta para digitando e volta para digitando. Então por quê? Porque ele está pegando do frame 0 ao 120. Se caso a gente vier aqui na nossa animação, dá para ver já que o ponto 0 ele inicia aqui, ó, o 0, e o 120 ele vai ser antes de entrar uma interrogação, ó, 120 aqui. Então é como se ele viesse aqui e fosse para o 120, viesse aqui e fosse para o 120 e ficasse nisso, tá? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Deixa eu retirar isso daqui ainda, que a gente não vai utilizar ainda. E nem este. Então aqui ele tem o play do que ele deve tocar, porém ele não está respeitando aqui ainda, ó. Ele chega lá e chegou no frame 120, ele ultrapassa. Por quê? Porque eu não estou iniciando esse loop, que eu vou fazer por meio desse código aqui, ó. Então eu coloco eu fico escutando a página, que ao carregar ela vai executar essa função, o play loop, que no caso é esse daqui que está falando para fazer o loop dentro disso daqui. Agora sim, ó, se caso você observar, ele vai ficar tocando isso daqui até amanhã, se caso não colocar mais funções para clique, né? Então agora sim, ó, se caso eu colocar do 120 aqui ao 125, por exemplo, ó, ele vai pegar um iniciozinho ali da onde aparece a exclamação. Então isso tudo você vê onde é que você quer colocar o play inicial e tudo mais, e vai pensando nessa construção, tá? Então, o último bloquinho de código aqui que a gente tem, ó, você vê que é bem simples o funcionamento da coisa. É esse daqui, ó, aonde eu estou falando que no clique duplo, dessa função de clique duplo, ele vai... Deixa eu retirar isso aqui para não confundir também, que a gente não vai utilizar agora. No clique duplo, ele vai mudar o segmento de animação para o do 121 para o 376. No nosso bloquinho aqui, o 121 é exatamente um frame depois daquele que a gente parou, ó, 121 até o final, que é o 376. Então ele vai continuar. Então o que eu estou falando aqui? Quando eu der um duplo clique, eu quero que você vá desse frame até o frame que é, no caso, é o final da animação. E ao completar o loop, depois que você completou isso daqui que você estava fazendo, você me chama a função play loop de novo. Qual que é a função play loop? É essa daqui, ó. Ou seja, ele vai voltar a exibir o 0, o 120. Agora sim, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele faz o restante da animação até os frames que eu falei, depois chama a função play loop de novo e volta novamente a animação. Você vê que como que uma coisa junta na outra e fica tudo muito bom. Agora tem a finalização só. Vamos pegar um bloquinho aqui de CSS. Você lembra que a nossa classe se chamava anime, né? Eu vou criar aqui um bloquinho onde eu coloco a largura dele para 70%.
eu quero que ele seja a altura da minha tela aqui, eu quero que seja display block, um dos parâmetros de CSS, não vai entrar muito detalhe, enfim. E eu quero que quando eu coloque o mouse em cima, ele vire o cursorzinho de link, como se fosse clicável, sabe? Então, se caso eu mudar aqui o tamanho de largura, por exemplo, ó, posso controlar isso daqui, tudo aqui. Então é só um ajuste para ele ficar no centro, né? E por fim a perfumaria. Eu quero que quando eu clicar e ele acesse essa sequência de loop, eu não quero esse amarelo, eu quero que ele se torne vermelho para dar uma impressão de que realmente aconteceu um bug, alguma coisa, e eu vou precisar alterar algumas propriedades da página, porque a página está com um fundo amarelo, ela não faz parte da animação, né? Então eu posso fazer isso por meio desse código aqui, ó. Aqui quando eu clicar então para passar para o outro bloco de animação, eu quero que seja adicionado a lista de classes já do body, que seja adicionado uma classe chamada ActiveBody, tá? Essa ActiveBody, ela vai ter a característica de fundo mais avermelhado. Então no CSS eu vou colocar uma classe ActiveBody. Então quando ele entrar no segundo loop de animação ali, ele vai adicionar essa classe no meu body, que no caso é a estrutura de HTML aqui, principal da página, dizendo que o background ele vai mudar para vermelho. Porém, para ele reconhecer, vamos criar só uma variável aqui do body e deixar ele aqui em cima. Coisas do JavaScript que você vai pegando com o tempo, não se preocupe. Então, ao clicar aqui, duplo clique, ó, ele já vai adicionar essa classe aqui com o fundo vermelho, com a transição e tudo mais, e vai deixar tudo vermelho. Legal, né? Só que o que acontece? Quando ele volta ao normal, ele permanece no vermelho. Então a gente adicionou essa classe, porém a gente tem que retirar essa classe. Não é tão complicado, tá bom? Vamos lá. Se eu clicar com o botão direito aqui na tela, eu consigo inspecionar alguns códigos. Olha só, e a gente vê que a classe ActiveBody foi adicionada, ó. Entendeu? Então a estrutura do HTML é esse e ela foi adicionada via código. Então, quando terminar esse loop, eu preciso remover ela novamente para ela não ficar ali. Então, o que a gente pode fazer? No play loop, a gente pode remover essa classe. Do mesmo jeito que a gente adicionou, a gente pode remover. Então, no play loop, ao final aqui, eu quero que da lista de classes, ele remova essa classe. Então, vamos lá. Duplo clique, ele adicionou a classe, deixou tudo vermelho, e agora ao final desse segundo loop ele vai remover essa classe e vai voltar ao tom original, no caso amarelo. Pô, legal demais, não? E por fim, o último ponto que parece uma frescura, mas no uso do dia a dia não é o clique falso. Vamos supor, eu cliquei aqui, ó. Ele ainda me permite eu clicar de novo e ficar voltando nesse loop. Então isso, vamos dizer aí que é um bug, eu preciso prevenir isso, não posso deixar o usuário ficar clicando novamente e adicionar esse frame no meio da execução do meu segundo lance de animação. Então, para prever isso daí, para tentar minimizar esse problema, vamos criar aqui uma classe chamada Active. E vamos deixar o pointer events dele como none. Essa é uma configuração do CSS que não permite que você tenha uma ação comum daquele elemento. Então, se aquele elemento é clicável, quando você adiciona essa classe, ele deixa de ser clicável. Então, qual que é o nosso raciocínio? Quando ele começar o segundo lance de animação, eu quero que essa classe seja inserida para não deixar mais ele clicar, porque daí ela vai ser removida só lá quando terminar a animação. Cara, pega esse raciocínio. Vamos fazer a mesma coisa aqui quando ele entrar no segundo lance de animação. Eu vou dizer que this, que é o animation area, que é esse clique, o animation area é o que a gente setou que vai ser a nossa div de animação, né? Lembra? Animação, a variável animation area, tá pegando essa div anime aqui. Então eu estou dizendo que this vai adicionar uma classe chamada Active, no caso, essa classe aqui. E não vai deixar ser clicável. E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Duplo clique. Se eu der duplo clique novamente aqui, ó, deu certo. Funcionou. Porém, como eu não removi essa classe, eu não consigo clicar de novo, ó. Tô clicando de novo
mas a classe está lá ainda impedindo isso. Então eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, eu tenho que remover isso daí no play loop, e diz que o animation area vai ser removido a classe active. E agora sim, duplo clique aqui, a animação acontece, eu ainda não posso clicar conforme o previsto, porém quando ele volta para o frame inicial, agora eu posso clicar de novo. Por quê? Porque ele adicionou quando estava precisando e removeu quando não precisava mais. O raciocínio é bem simples, e você tem um trecho de JavaScript aqui, ó, curto, para uma funcionalidade bastante avançada. Você está interagindo com uma animação em JSON. Isso o Lore te possibilita fazer para diversos casos. Ao invés de você dar um duplo clique aqui para ele mudar o bloco de animação, isso poderia ser um botão toggle, onde você clica, ele deixa em um estado, vai para outro, ativando alguma funcionalidade dentro de um aplicativo ou dentro de um sistema web. Poderia ser um menu hambúrguer também, onde você clica, ele está os risquinhos, você clica, ele vira um X. A lógica de alguns menus legais que a gente vê é exatamente essa, ícones animados e tudo mais, usa exatamente essa lógica. Com essa base de JavaScript aqui, você já consegue fazer muitas coisas mais. Eu preciso só que você entre no código e veja o que foi feito, estude o arquivo de After Effects, baixe ali um vetor novo e tenta reproduzir esse espaço com outro tipo de animação. Cara, o céu é o limite. E você não precisa ser bom só em uma coisa, você pode ficar fuçando em tudo que você quiser, porque tudo vai agregar na sua função. Não são nem soft skills não, isso aqui são hard skills. É realmente coisa que você vai aprender a medir o esforço do time, dos protótipos que você está projetando para todo mundo, e você vai começar a falar a linguagem do time todo, entendendo todo o 360 ali. Galera, eu espero que vocês tenham curtido isso. Eu tento trazer alguns materiais que eu não encontro, e realmente tenho encontrado poucos tutoriais sobre Lore, ou eu encontro só a parte de animação e não encontro a parte de programação e vice-versa. Então eu tento produzir materiais que vocês gostem e que de repente seja um pouco diferencial na carreira de vocês, tá bom? Eu espero que eu possa ter o apoio de vocês nas redes sociais, possa ter aí o view de vocês, o like de vocês, que isso daí ajuda a continuar produzindo mais coisas interessantes, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo sobre um outro tema variado do mundo de UX, UI ou do mundo Dev. Abraço e até a próxima!